Boa noite. Eu fiz esse vídeo para falar sobre a confiabilidade das nossas memórias. A neurociência já sabe que a área do cérebro responsável pelas memórias é a mesma área que é responsável pela criação de fantasias, pela imaginação, e esse é um potencial, um recurso muito importante para o ser humano. E como a gente pode fazer um bom uso desse nosso poder, não deixar só, porque há uma tendência também que os neurocientistas falam de um apego ao negativo como um recurso de aprendizagem, de sobrevivência, de a gente lembrar as coisas que deram errado, que foram ruins, para evitá-las, para se proteger, para não precisar repeti-las. Então a gente tem uma certa tendência, sim, a uma negatividade, a olhar o perigo. Em alguns momentos, esse recurso humano de sobrevivência acaba atrapalhando, porque muitas vezes, por exemplo, se eu tenho que atravessar uma corda bamba, uma ponte onde eu não possa me segurar, se eu ficar olhando para o chão, ficar pensando que eu vou quebrar a perna, eu não consigo atravessar. Eu tenho uma estratégia, um recurso de equilíbrio de olhar para onde eu quero chegar. Isso me impulsiona a ir para esse lugar. Mas se eu olhar para o chão e ficar, meu Deus, se eu cair daqui eu vou quebrar minha mão, vou quebrar meu pé, minha perna, aí eu não foco no destino e possivelmente caia ou nem me mobilize, nem atravesse essa ponte. E a gente na terapia, a gente trabalha com memórias, mas acima de tudo, a gente trabalha com narrativas. Tem uma frase que eu gosto bastante, eu uso no meu cartão pessoal, que é do Caligares, um psicanalista, fez a passagem recentemente, que ele fala que nenhuma terapia pode alterar os fatos de uma vida, mas sim a narrativa desses fatos. Isso talvez seja decisivo. Então, se a gente sabe que as nossas memórias muitas vezes são historinhas que nos contaram muitas vezes ou historinhas que a gente se contou milhares de vezes e se tornaram uma crença pessoal, se tornaram uma verdade na nossa psique, na nossa consciência, a gente pode contar outras histórias, a gente pode olhar por outra viés. Se está muito negativo, a gente pode tentar olhar o que for bom, mudar, parar de olhar só pela estratégia da escassez, da pobreza, do que faltou, e olhar pela estratégia talvez da abundância, do que teve, do que foi bom, do que muitas vezes... Eu lembro daquele filme A Vida é Bela, que muitas vezes a gente, mesmo numa situação tão hostil, tão triste, ele preservou a criança dele daquele lado hostil, mostrando o lado bom. E muitas vezes cabe ao adulto fazer isso com a criança, e às vezes o adulto não tem esse recurso, não constrói isso. Quem dos adultos pensou numa estratégia de preservação da criança nesse sentido? Assim, quem teve a criança preservada em si? Então é uma possibilidade também de olhar por uma outra viés, de contar uma história com mais leveza, com possibilidade de transformação, com uma possibilidade de transcendência daquilo que é ruim. Porque se a gente falar para as crianças, olha, o mundo tá horrível e tende a piorar,
a gente está contando uma história muito ruim, assim, sem perspectiva, assim, a gente tem que sim, tem o dever como adultos, como pais, como seres humanos, ajudá-las a sonhar, a ter experiência, a fazer uso desse recurso da linguagem, das histórias e, como adultos, trabalhar as nossas memórias, as nossas narrativas na terapia ou nas diversas formas de terapia ou nas diversas formas de sociabilização, porque socializando, conversando é uma forma de evocar, de trabalhar, de trazer à tona. O ser humano é um ser que evoluiu para ser social, então traz à tona as nossas memórias. A gente aprende muito socializando, compartilhando. E o vídeo era para falar sobre isso, que a terapia não é só para quem tem várias memórias, para quem lembra das coisas, mas também é uma possibilidade de análise, de trazer para a consciência a sua narrativa, de olhar para ela, de olhar se ela te pertence ou se você está vivendo uma narrativa, se você está no qual papel que você tem nessa narrativa, e trazer isso para a consciência e a possibilidade de mudar os caminhos, de transformar, de construir um novo começo, um novo meio, um novo final. Então, essa possibilidade humana da criatividade e da imaginação pode ser usada a favor dele, não em detrimento dele, como está acontecendo em alguns casos, onde pensamentos, medos, histórias se tornam altamente disfuncionais e a pessoa se identifica com aquilo e colapsa, mas o que está colapsando é uma narrativa e ela está identificada totalmente com aquela narrativa. Então, à medida que ela consegue abrir mão, perceber que essa é uma história triste e a possibilidade de uma nova história, a possibilidade de juntos construirmos uma nova história, a possibilidade de sonhar, a possibilidade ainda, pequenos gestos que a mídia certamente não mostra. Existem pessoas que fazem coisas boas, existem pessoas que sonham e acreditam que as coisas podem, e sempre existirão essas pessoas nos inspiram, essas pessoas são pontos assim de transformação, de vontade, principalmente de inspiração para nós. Bem, pessoal, boa noite, obrigada.